Primeiro Crônicas, capítulo 12, diz assim: São estes os que vieram a Davi em Ziglag, quando ele estava fugindo de Saul, filho de Quis, e eles eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda para arremessar pedras com fundas e para atirar flechas com o arco. Os parentes de Saul, da tribo de Benjamim, eram os seguintes: Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o Gibeatita, Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anotita, Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Arufita, Eucana, Isias, Azarel, Joezer e Jazobeão, os Coraitas, Joela, Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor. Dos Gaditas, passaram-se para o lado de Davi, quando ele estava na fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra, preparados para a batalha, armados de escudo e lança. O rosto deles era como de leões, e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Eram Ezer, o chefe, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanai, o 11º. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior valia por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes falou, dizendo: Se vocês estão vindo pacificamente e para me ajudar, eu os recebo de todo o coração. Mas, se é para me entregarem aos meus adversários, não havendo maldade em mim, que o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do grupo dos 30, e ele disse: Somos seus, ó Davi, e estamos com você, filho de Jessé. Que a paz, sim, que a paz esteja com você, e que a paz esteja com os que o ajudam, porque o seu Deus é quem ajuda você. Davi os recebeu e os colocou como capitães de tropas. Também de Manassés alguns passaram para o lado de Davi, quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Na verdade, Davi não ajudou os filisteus, porque os governantes destes, depois de se aconselharem, o mandaram embora, pois diziam: à custa de nossas cabeças, ele passará para o lado de Saul, seu senhor. Portanto, quando Davi estava voltando para Ziglag, passaram para o lado dele, de Manassés, os seguintes: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares em Manassés. Estes ajudaram Davi contra a tropa inimiga, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque, naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar,
até que se formou um grande exército como exército de Deus. Este é o número dos homens armados para a batalha que vieram a Davi em Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a guerra, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 chefes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram fiéis à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome na casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados nominalmente para vir e proclamar Davi como rei. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, treinados para ordenar uma batalha de todo o coração. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, preparados para a batalha, 28.600. De Azer, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, providos de todo tipo de instrumentos de guerra, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a proclamar Davi como rei sobre todo o Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de proclamar Davi como rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E os vizinhos de mais perto, e também os mais distantes, como de Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram comida sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulas e sobre bois, a saber, provisões de farinha, pasta de figo, cachos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas em abundância, porque havia muita alegria em Israel. Capítulo 13. Davi consultou os capitães de 1.000 e os capitães de 100 e todos os chefes, e então disse a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles, nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Davi reuniu todo o Israel, desde Sior, no Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. Então Davi, com todo o Israel, foi a Baalá, isto é, Kiriate Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela arca. Davi e todo o Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas.
Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca. E ele morreu ali diante de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso, Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-Edom, o geteu. Assim, a arca de Deus ficou com a família de Obed-Edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Capítulo 14. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, para lhe construírem um palácio. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado muito o seu reino por amor do seu povo de Israel. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra eles. Mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou Deus, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: Deus, por meio de mim, rompeu as fileiras inimigas, como as águas rompem barreiras. Por isso, chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus deuses e Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. De novo, Davi consultou Deus e este lhe respondeu: não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como Deus lhe havia ordenado e atacou o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim, a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Vamos a Oséias. Oséias, capítulo 8. Oséias 8 diz assim: toque a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles me invocam dizendo: nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom. O inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Com a sua prata e com o seu ouro, fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. O seu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles.
Até quando eles serão incapazes da inocência? Porque esse bezerro vem de Israel, é obra de artífice, não é de Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. Porque semeiam ventos e colherão tempestades. O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas, e não haverá farinha, e se houver, os estrangeiros a comerão. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisa de quem ninguém se agrada, porque foram pedir ajuda à Assíria, como um jumento selvagem que segue o seu próprio rumo. Efraim contratou amantes. Todavia, ainda que contratem amantes entre as nações para socorrê-los, eu os reunirei para juízo. Já começaram a definhar sob a pressão do poderoso rei. Visto que Efraim multiplicou altares para pecar, estes altares lhe serviram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e castigará os pecados que cometeram. Vou mandá-los de volta para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.